Hoje eu gostaria de começar uma nova série de mensagem. Nós temos orado a Deus, temos buscado ao Senhor, né? E eu creio que para esse ano tem uma palavra que nos guia e é a qual eu queria propor a partir desse domingo, que é crescimento. Mas a gente não quer um crescimento bombástico, né? Porque câncer também cresce rápido, né? Nós queremos um crescimento saudável, um crescimento onde Deus propicie que novas pessoas chegam até nós para a manutenção do trabalho, e não só isso, antes de tudo, para que pessoas tenham vidas transformadas por Cristo, para que elas conheçam a palavra. Então, eu queria compartilhar ao longo desse mês princípios bíblicos para o crescimento, né? Porque se esse crescimento ele é saudável, a Bíblia nos apresenta algumas coisas importantes para crescermos, não só como igreja, em número de membros, mas como pessoas, né? Eu, você. Então, o primeiro princípio de hoje é a oração. Então, Atos 1, deixa eu puxar aqui que eu pus o texto no slide, a partir do verso 6 até o 14, diz o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete a conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vistas deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavras do Senhor. Se você observar, a gente leu a partir do verso 6, e o primeiro trechinho que a gente chama de prólogo em Atos, né? Ou seja, a introdução do livro, vai falar um pouquinho da continuidade da missão de Jesus, né? A gente costuma, aí João está no meio, mas quando você tiver a oportunidade, leia Lucas e Atos juntos, tá? Na sequência, leia Lucas, Evangelho de Lucas e depois Atos, né? Esse é o tombo 2, digamos assim, da obra lucana na Bíblia. Então a gente tem aqui um livro, né? A gente já estudou o livro de Atos no ano passado, mas só trazer a memória que Atos, se a gente pensar, foi escrito em 50 anos. É o agir de Deus na igreja durante 50 anos após a crucificação de Jesus. Então a gente pode dizer que Atos é a continuidade histórica de Jesus através da força do Espírito Santo. Então a gente tem aí os primeiros versículos, que a gente não leu aqui, o 4 e 5, mas que introduzem então a essa nova história, né? A história de Cristo agora, a partir da dúvida dos discípulos, de todas as dúvidas que eles relatam. E a partir do texto, então, que nós lemos, a gente tem o que acontece, né? Então, esses discípulos se despedem do seu líder, né? Jesus, então, é assunto aos céus. Com certeza, isso deve ter deixado eles com muita dúvida, com muita insegurança. Porque, eu não sei vocês, eu ficaria igual eles lá, né? E agora? E agora? E agora? O que vai acontecer?
Será que vem o reino, não vem? Né? Qual que é a resposta? Né? O que Jesus deixa claro aqui? Que não cabe aos discípulos saber tempo, data. A gente cai nessa tentação também, né? Mas o fato é que ele afirma que, olha, não cabe a vocês saber, mas vocês vão receber poder. E essa é a essência de todo o livro de Atos, né? Primeiramente, Jesus garante aos discípulos a continuidade do projeto de Deus, então esse reino foi inaugurado e ele continua. Os sujeitos, a gente vai ver que eles vão dando continuidades, eles mesmos, então eles vão percebendo assim, né? Que essa força, que essa autoridade, que esse poder vem do próprio Deus. É Deus quem resgata esses discípulos da sua insegurança. E envia, né, 2 varões de branco lá, tipo, dá aquela chacoalhada. Sai dessa inércia. Vai lá para o que vocês foram chamados, né? E aí, a gente vê que, por mais que a gente goste, né, de saber do reino, não cabe a nós, não coube aos discípulos que andaram com Cristo, não cabe a nós o quê? Quando esse reino vai ser consumado, quando ele vai ser instaurado de fato, a gente anseia, eu espero esperançosamente, né, a completude desse reino. Essa é a minha esperança, essa é a esperança de todos nós, né? Que ele venha. Então, aqui tem uma angústia, né? Até que ele venha. Para alguns isso é gatilho, né? Meu Deus do céu, vou ter que esperar até quando? Olha esse mundo, olha como as coisas estão, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, essa é a oração da maioria dos crentes, né? E aí o fato é que nós fomos então, assim como os discípulos, porque aí a gente entende a continuidade disso tudo aqui, como nós cantamos, né? As canções falavam sobre isso. E nós somos chamados então para sermos testemunhas até os confins da terra, até o mundo inteiro, sem restrição nenhuma. E ser testemunha significa viver isso de uma forma integral, é falar sobre isso, é respirar isso. Quando a gente testemunha de uma coisa boa, a gente não quer sair falando para todo mundo. O reino é isso, eu está participando de algo tão bom. E a gente vê que algumas vezes, e quase sempre, o reino significa, esse testemunho do reino, ele significa martírio, significa sacrifício, a disponibilidade de dar a vida para perdê-la, em nome de Cristo. A gente pode ver no caso de Atos da vida de Estevão, se você for mais para frente um pouquinho. A exigência de nós sermos então testemunhas recebe uma importância que vai muito além do desafio da vida, o desafio geográfico, o desafio pessoal, porque afinal se Cristo vai dar poder, que poder é esse? E onde eu encontro esse poder? Como a gente pensa, então quando a gente vê que a mensagem é clara, Jerusalém não é mais o centro. Os discípulos voltam para Jerusalém, porque ali era o lugar deles, mas Cristo inclui então a Samaria, que vamos pensar o seguinte no nosso contexto, é São Carlos, São Paulo, Brasil e confins da terra, fica mais fácil para entender, é mais ou menos essa a ideia. Ou seja, isso desafia muito a gente, desafia as nossas expectativas pessoais, sociais, religiosas. Então, se tem então um poder que eu vou receber, a força do Espírito é o que possibilita então esse testemunho, né? Eu ir até os confins da terra. E hoje, convenhamos, né? Virtualmente falando, isso é muito mais fácil, né? A gente não tem ideia do nosso alcance, mas hoje, virtualmente falando, isso é possível, né? Tem como você até mensurar isso. A gente publica uma coisa lá, você pode publicar, criar uma página e você consegue mensurar o alcance geográfico, você pode escolher quem vai ver os seus posts, por exemplo, né? Isso na época aqui dos discípulos era meio inimaginável, mas hoje a gente tem até a gente pode ultrapassar essas barreiras de forma proposital. Então, indo além de tudo isso, pode parecer uma coisa, nossa, então é fácil. Não, testemunho não é fácil. Jesus é levado ao céu.
ele sai da convivência imediata desses discípulos, até que eles não podem ver. Eles ficam lá então olhando para o céu, inseguros, até o próprio Deus dá um chacoalhão neles. Isso acontece com a gente às vezes, né? A gente vem aqui, participa do domingo, recebe, Deus fala, né? Dá uns tapas às vezes, porque tem dia que Deus bate sem dó nem piedade. Você sai até meio zonzo, né? É mais do que aquele tatame, viu, Mariana? Tem dia que Deus bate legal, né? Assim, você sai assim, nossa. E aí, você fala, e agora, como que isso vai acontecer, né? Como é que eu operacionalizo isso? Como é que eu posso dar testemunho? Como eu vivo essa expectativa do já ainda não? Porque o fato é que a gente tem essa promessa, o que a gente chama de parousia, o dia que Jesus vai voltar. Então a parousia, ao mesmo tempo, ela fica assim, estagnada no tempo, porque Jesus não vem. E aí chega uma época que chega a nossa vez, que é a responsabilidade humana. E quando chega a vez da nossa responsabilidade humana, aí entra uma coisa que é maravilhosa nesse texto e que mostra pra gente como que a oração é importante. Porque esse poder só vem se eu busco o dono desse poder. Porque não é aquela questão como se a gente fosse mágico, né? Então agora a gente vai tirar da cartola, plim, você vai aceitar Jesus. Não tem como. E aí a Bíblia mostra pra gente aí no versículo 14, a primeira reunião que a gente pode dizer então da igreja primitiva foi uma reunião de oração. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. A primeira reunião, então, foi uma reunião de oração. Que maravilhoso! Aqui, a unanimidade de todos os que creram aqui é maravilhosa, porque ela é feita em oração, é uma busca conjunta. Não foi cada um para a sua casa, não. Todos se reuniram e foram buscar. Os irmãos de Jesus agora também são essa comunidade. Provavelmente eles zombavam de Jesus, porque eles não entendiam direito o que Jesus veio fazer, né? Mas o fato é que a missão e a responsabilidade não são algo agora exclusivo dos discípulos, dos 12, mas são de todos, né? Envolve todos, sem restrição. Esse chamado é para todos e todas, sem restrição. E aí a gente vê o que acontece. Para cumprir esse chamado, eles perseveravam em oração. A gente brinca, né? Mas como que diz a canção? Se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. A gente ensina para as crianças, né, Deus? Se você quiser crescer. É uma coisa básica, né? É receitinha de bolo. Mas é o básico. Se a gente aprender a fazer o básico bem feito, que maravilha que seria. Então, às vezes a gente pensa, né? A gente quer pôr luz, quer pôr um som bom. Que legal, é importante, né? Vai trazer gente. Tem gente que sempre... Mas o que é o básico? A gente tem orado? A gente tem estudado a palavra? A gente está junto aqui fazendo o quê? É um clubinho? Ou a gente está aprendendo o que Deus quer de nós para chegar lá fora e fazer diferença? Não porque a gente é bom, porque a gente não é bom. É Ele quem nos capacita. Então, nesse sentido, olha a referência que a gente tem aqui. A oração, ela está diretamente ligada à união de todos esses. É o fundamento para a missão na Terra. E eu posso estar falando aqui para você, Gisele, eu já ouvi isso. Eu sei que provavelmente você já ouviu. Mas quantas vezes a gente esquece disso? Nós falamos de oração. Nós temos um culto de oração. Mas nós somos uma igreja que ora? Quanto tempo nós temos dedicado à oração? Eu falo isso primeiro para mim mesmo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Oi? Sem cessar. Como é que funciona isso? Qual é a funcionalidade de tudo isso? Porque a gente vê que depois que eles começam a orar, as coisas começam a acontecer.
E aqui não estou falando então de nós usarmos a oração como uma ferramenta imediatista para dar vamos usar agora essa terminologia, um start na igreja, né? Agora vai bombar. Não, não é para isso. Porque se for para isso, também acho que não funciona. O Simão Mago tentou fazer isso. Eu quero comprar esse poder aí. Como é que eu adquiro isso? Aqui no livro de Atos. Não é só um querer. Não é uma fórmula mágica, né? Que vem de livros. Não é isso. O que a gente está falando aqui é a gente pensar em perguntas e testemunho. Olha a perplexidade aqui, né? A complexidade também da força do Espírito. Oração e união. É oração. É o básico. É o básico. E a gente falha no básico. Para a nossa vida e para a vida da igreja. O livro de Atos, ele tem mais de 30 referências de oração. Sem brincadeira. Em muitas situações diferentes, a igreja se põe em uma prática que aquilo que Jesus muitas e muitas vezes fez e ensinou. Daqui a pouco estava alguém procurando Jesus. Onde Jesus estava? Estava lá em algum cantinho orando, falando com Deus. Ele era o próprio Deus encarnado e não abriu mão da oração. E a gente, que muitas vezes não é ninguém, abre mão da oração. E aí eu falo de orações simples mesmo. Vou pensar no nosso cotidiano, na nossa vida. De agradecer porque abriu os olhos, porque respirou, pelo alimento, pelo ordinário da vida, pelas bênçãos que Deus tem dado. E até aquilo que a gente acha que a princípio não é bênção, que Deus nos dá a capacidade de instrumentalizar as nossas demandas, as nossas inteligências, as nossas capacidades, para louvar e bendizer o seu nome. Então começa nisso, nas orações simples. Às vezes a gente perde o pensamento, vai longe, mas não agradece, não ora. A igreja em Atos, ela se preocupa com a prática da oração. E aqui, depois eu vou postar no grupo esse trechinho, porque tem as referências, se você quiser depois olhar, tá? Mas a oração é o que orienta a igreja a tomar decisões importantes. Se você continuar a ler aí, no capítulo 1 mesmo, vai falar no verso 23 e 26. A oração é que vai integrar novos convertidos e promover comunhão. É a oração uma prática que é indispensável para os líderes da igreja. E não adianta eu cobrar de vocês que orem se eu não oro. É fácil, Gisele, orar todo dia? Não é. Principalmente para alguém do movimento. Geralmente eu tendo a orar, eu estou indo para algum lugar, eu vou conversando com Deus, mas tem a hora que eu preciso sentar e falar com Deus. É uma cobrança pessoal. E aqui eu falo, não é fácil. É fácil de orar assim? Não é. É um desafio para todos nós, mas é uma prática indispensável. A gente tem aqui, se você for ver em Atos 6, a oração associada ao ministério da palavra para promover a saúde da igreja. Não é só eu sentar e preparar, você tem que orar. E aí, a oração é o meio para enfrentar também perseguições, dificuldades. E a oração como meio também para converter pecadores. A gente fala do Evangelho, a gente fala que a gente tem que falar isso, a gente esquece de uma coisa, é o Espírito Santo que convence. Isso envolve oração. E aí eu queria parafrasear, não coloquei aqui não. Um autor, porque ele não fala bem isso, mas aí eu queria parafrasear ele, que é o E.M. Bounds, que ele fala mais ou menos isso. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhores equipamentos, de novas estruturas ou mais e novos métodos, mas de mais pessoas a quem o Espírito Santo possa usar. Pessoas de oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas das pessoas. Isso é maravilhoso. Não vem sobre equipamentos. Não adianta eu orar aqui sobre o som, para Deus abençoar, para os cabos não se romper. Não, a oração vem sobre, o Espírito Santo vem sobre pessoas.
é sobre vocês que tocam, é sobre eu que falo, é sobre cada um que dá o testemunho, sobre aquele que limpa a igreja, sobre aquele que faz o café, o que traz o bolo. São as pessoas, são as pessoas. Então não adianta eu ungir plano, não adianta eu ungir espaço, mas são as pessoas. Ou seja, é oração. É oração. E é nesse sentido que aqui a gente não fica tentando, né? Pensar em estratégias, metodologias mirabolantes, né? Como fazer, como multiplicar os discípulos. Não. E a nossa proposta aqui é bem simples. E é essencial para a evangelização. Porque a palavra diz que Deus liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. Todo crente pode participar de uma obra de multiplicação. Porque às vezes você pensa, eu não tenho capacidade de falar, eu não sou boa nisso. Já falou que eu tenho que falar para os outros, você está falando aí que eu tenho que fazer missão, já complicou meu lado, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, deixa eu na minha, no meu cantinho de boa. Tá, tudo bem. Você pode orar. Você pode orar. E aqui esse é o desafio. Que nós podemos participar da obra que Deus está fazendo no mundo, orando. Formando um exército de pessoas que oram. Né? Porque a gente ouve tanto falar, né, de tantas coisas, mas a gente esquece disso. Nós queremos crescer como igreja aqui em São Carlos? Você quer ver aí do lado da sua cadeira mais alguém? A gente tem orado por isso. Pedido isso a Deus? Senhor, nós estamos quanto tempo de oração que a gente ora nas reuniões de quinta-feira? Senhor, envia trabalhadores para essa seara. Senhor, envia trabalhadores para essa seara. A gente passou quase 6 meses sem entrar uma pessoa diferente por essas portas. É fácil desistir? É. Não estou vendo resultado? A gente precisa continuar. Porque oração é igual exercício físico. Pense, se você vai na academia 1 mês e não vê resultado, você já vai desistir? Porque a gente pensa no resultado, na beleza física, mas eu esqueço do condicionamento, de eu respirar melhor, de eu dormir melhor. Estou usando esse exemplo para ser muito mais prático, né? Porque a atividade física, ela traz benefícios para o corpo. A própria Bíblia diz isso, Paulo fala isso, mas a atividade espiritual, a oração, essa tem benefício assim, que vai muito além do que a gente possa pensar. Então a oração, ela nos faz saber o que Deus está fazendo. A gente fala, né, que a gente quer ser uma igreja amiga, uma igreja que acolhe, uma igreja simples. Eu preciso ser amigo de Deus, eu preciso saber o que Deus está fazendo. Isso só é possível em oração. O que Deus tem para São Carlos? O que Deus tem para a gente nesse lugar? O que nós podemos fazer é orando. Para crescer a gente precisa orar. É o básico. É o básico. Mas a gente falha no básico. E aí eu queria desafiar você para orar, então. São umas coisas simples. Então, como é que a gente efetiva isso? O que os discípulos foram fazer? Foram orar. Mas Gisele, nossa, na nossa era, pensa bem, eles não tinham TV, eles não tinham smartphone, não tinha internet, era fácil se reunir para orar, né? Como que a gente pode então orar? Primeiro individualmente, depois a gente vai passar para essa ideia comunitária. Primeiro, você tem lá o seu Google Agenda, provavelmente, se você não usa, passa a usar. Porque ele tem lá os despertadores, né? Quantas vezes, às vezes eu nem lembro que tem médico, alguma consulta, alguma coisa, eu lembro que o celular me lembra. Usa a sua agenda, marca um horário com Deus. Você marca horário com tanta gente, para tomar café. Põe lá na sua agenda, 6 horas da manhã, começa com 5 minutos, 10 minutos. Ah não, lá de manhã é ruim, minha rotina é complicada. Marca à tarde. A sua corrida, sua rotina é louca. Marca o sábado, tira meio período. Não tem problema. Deus conhece o som do nosso coração, sabe das nossas intenções. Mas agende com Deus. Priorize Deus. É simples. Pode parecer bobo, mas funciona.
estudar números. Aí na hora que você está no terceiro capítulo, você já desistiu, porque você não sabe quem mais é filho de quem, a genealogia já... Né? Você quer ler a Bíblia inteira no ano? Tem, né? A gente sempre compartilha no começo do ano aquelas leituras para você ler a Bíblia toda, mas você pode usar também um devocional, cada dia, enfim, escolha o material. Eu quero ler um livro que fale sobre oração, um livro sobre missão. Gisele, me indica alguma coisa para eu começar, enfim, né? Mas não tem melhor coisa que essa Bíblia. Segundo, faça um registro diário de oração. Se você tem a agenda, eu gosto de escrever particularmente, né? Eu sou das antigas. Mas se você gosta do digital também, faça lá, coloque, né? Por que eu estou orando? Qual que é o objetivo de oração? Se você tem dificuldade em manter a concentração, você pode escrever essa oração, tá? Isso é legal você escrever, porque é muito legal também depois você pegar lá, nossa, o que eu pedi lá 20 anos atrás, aí você pega lá o seu caderninho e fala, nossa, que oraçãozinha sem vergonha. Ou então você fala, nossa, eu não acredito que eu pedi isso, e nossa, Deus operacionalizou, mas não foi do jeito que eu pedi, Ele fez de outro jeito, melhor do que eu pressupunha, né? E aí é o basiquinho, né? Faça uma lista de pedido. Né? A gente usa o caderno no culto de oração para a gente escrever, lembrar dos nomes, né? E outra coisa, encontre um parceiro de oração. Alguém que vai orar por você ou com você sobre algumas questões. E ore, tá? Ore com essa pessoa. Eu costumo dizer, se a pessoa pedir oração na hora, ore na hora. Porque esse negócio de eu vou orar depois, você não ora. Sinto muito, mas você não ora. Então, a gente tem tanta ferramenta. Às vezes a pessoa manda um áudio lá, um podcast de 10 minutos contando o problema, mas não manda uma oração de 1 minuto para outra no WhatsApp. É um exemplo bobo, mas é simples, é isso mesmo. São essas coisas. E segundo, ore em família. Né? Se você tem um filho, uma filha, o pai, a mãe, alguém, nem se for oração de agradecer pelo alimento. Né? Na hora do... Em casa, por exemplo, eu não tenho muito hábito de orar na mesa. Geralmente eu gosto de orar com a Esther à noite. Que aí eu falo, vamos agradecer? E aí a gente ora e agradece por tudo que passou no dia, pelo alimento, pela professora, tudo isso. Mas você cria o seu hábito na sua família, né? O horário que é melhor, o horário que dá certo, não tem receita. Mas olha, essa é a questão. E aí eu queria desafiar você hoje a orar por outras pessoas, de preferência que não seja crente. Eu pedi para o César entregar para todo mundo. Hoje eu vou dar uma colinha para ser mais fácil, tá? Por que você vai orar para outras pessoas? De preferência pessoas que não conheçam a Jesus. Quê? Pode ir passando. Você vai guardar para você. Esse aqui vai ser a sua primeira lista de oração, então. Não precisam preencher os 3 nomes. Talvez você tenha até mais nomes para pôr, tá? Fique à vontade. Mas pense numa pessoa que você convive. Para que você vai orar? Para que Deus prepare o coração dessa pessoa para receber o Evangelho. Então pense em alguém que você convive e que não conhece ou não sabe nada de Jesus, mas que precisava de Jesus. Que precisa, né? Peça para Deus conceder a você a oportunidade de poder anunciar o Evangelho para essa pessoa. E talvez você tenha que pedir para Deus assim também, Senhor, me dá intrepidez, porque eu sou uma pessoa tímida, eu não sei se eu sei falar. Então, e também orar para que Deus convença as pessoas de necessidade de arrependimento e fé. Então, qual é a ideia? Escreva o nome dessas pessoas nesse cartão, se você quiser colar isso na sua agenda, se você tem um caderno, enfim, né? E você vai orar por essa pessoa todos os dias. Comece, escolha alguém. Segundo, assim que você começar a orar, diga a cada uma dessas pessoas, pode mandar um WhatsApp mesmo. Olha, eu estou orando por você. Você me falou daquela dificuldade naquele dia, eu pensei hoje em você, estou orando por você. Sabe? Joga a semente, estou orando por você. Terceiro, depois de alguns dias de oração, você orou uma semana, pergunte às pessoas dessa lista se elas têm algum pedido. Eu estou orando por você. Você tem algum pedido de oração? Alguma coisa que você queria que eu orasse a Deus?
Deus? Às vezes a pessoa vai ter, às vezes não vai ter, enfim. E aí, segundo, convide as pessoas para ir na sua casa, e aqui pode ser um café, enfim, para que você compartilhe uma refeição, para que você tenha um momento de convívio com essa pessoa, para recebê-la bem, para compartilhar, para conversar, para falar da vida, para jogar a conversa fora, para conhecê-la melhor. E por último, se a pessoa mostrar desinteresse, não quer saber, tal, desistir ou simplesmente, eu não quero, tudo bem, tá? Né? Não, mas não desista dela, nem desanime, continue orando por ela. Quanto tempo? Por quanto tempo você achar que é necessário? Tem gente que vai orar por uma mesma pessoa, uma semana, 15 dias, um mês ou 20 anos. Então não desista. Cada um tem o seu tempo. Como Jesus disse, não cabe a nós saber os tempos. O que cabe a nós então? Orar, testemunhar. Então que a gente possa fazer isso. Então a igreja, os irmãos da igreja primitiva nos ensinam isso, a sermos unânimes em oração. E se você tem uma causa que você está orando, que está sendo difícil, aqui a gente falou, né, de buscar parceiros de oração. Busque gente que possa orar por você e com você nessa causa. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E porque é possível, a gente faz. Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a palavra diz: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Deus nos ouve. Você pode ter a sensação, e aí vale a pena depois, né, que Deus talvez não esteja te escutando naquele momento, mas Ele está ouvindo. Persista, continue. É quando a gente conhece a vontade, quando a gente está unido no mesmo sentido de fé, certos de que esse Deus é gracioso, que atende às nossas súplicas, a gente consegue ir mais longe. Não é por vaidade, não é porque a gente quer só uma igreja cheia, mas porque a gente quer pessoas transformadas. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos fortaleça, para que a gente possa levar essas pessoas a mesma esperança de que as coisas são difíceis, que eu sou vítima do mal e que eu também pratico mal, mas que Cristo vem um dia restaurar todas as coisas, e que enquanto Ele não vem, eu não estou só. Que a gente possa compartilhar essa esperança, que esse reino um dia será inaugurado. Inaugurado ele já foi, um dia ele será consumado, e que a gente vive de fé em fé, de esperança em esperança. Que Deus assim nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você e depois nós vamos cantar. Eu queria você ficar em pé. Vamos orar. Querido Pai, como os primeiros cristãos, nós aprendemos que nós precisamos ser unânimes em oração, confiando na Tua santa e boa vontade para a Tua igreja. Dá-nos essa certeza. Confirma no nosso coração a Tua palavra. Faz crescer a Tua obra aqui em São Carlos, Senhor. Não para a vaidade nossa, mas para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Envia pessoas, envia trabalhadores para essa seara. Capacita-nos, Deus, a acolher cada um que entrar aqui com amor. Fortalece, Senhor. Dá que nós possamos ser perseverantes. Em nome de Cristo Jesus.